teu nome. E nós queremos chamar aqui o pregador nesta noite, Gabriel, não é? O Gabriel, vamos estender a nossa mão para ele e entregar toda a pregação dele, entregar a ele nas mãos da Virgem Santíssima. Que a Senhora possa dispor daquilo que o Senhor Deus colocou no coração dele nesta noite, daquilo que ele já tem no coração para revelar a cada um de nós. Que a Virgem Santíssima possa dispor desta obra nesta noite e repartir estas bênçãos com as pessoas que mais necessitarem. Santíssima Mãe, que a vontade tua se cumpra nesta noite através da pregação deste Filho teu. Por isso, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite a todos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Podemos nos sentar. A paz de Jesus. Meu nome é Gabriel, tenho 25 anos, estou aqui nesta noite com o pessoal da minha cidade, sou de Jacareí, São Paulo, e é uma alegria muito grande para mim estar aqui com vocês nesta noite. Queria que quem trouxe as Sagradas Escrituras pudesse abrir comigo na carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. O irmão, se puder, dá um... Amém. Participo de um grupo de oração em Jacareí chamado Missão Luz das Nações. Nós acontecemos todos os sábados no Santuário do Carmo. Não é transmitido como o de vocês, mas quando tiverem a oportunidade, podem estar lá conosco. Amém? O que há de superior em ti? Que é que possuis que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te glorias, como se o não tivesse recebido? Estas são para nós palavras do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus? E o tema desta pregação é o título de um livro de São Bernardo de Claraval. Deus há de ser amado. E São Bernardo, ele, já no início deste livro, ele questiona a si mesmo o porquê de Deus há de ser amado. E ele vai mostrando dois motivos do porquê Deus há de ser amado. O primeiro motivo, e é o maior de todos, é o porquê simplesmente Deus é Deus. E o segundo motivo ele vai apresentando, que é tudo aquilo que Deus derrama sobre as nossas vidas, tudo aquilo que Deus faz sobre as nossas vidas, tudo aquilo que Deus realiza em nós, é um convite que Deus nos faz para amá-lo. Na mesma linha também Santo Agostinho diz a mesma coisa, que toda a criação, que tudo que Deus fez, que todas as maravilhas que Deus realizou, não foi simplesmente porque Deus achava bonito, não, era porque Deus queria seduzir os nossos olhares, era Deus querendo nos seduzir para o amor. E São Bernardo vai nos dando todos os passos de como chegar à graça de amar a Deus, por tudo aquilo que Deus realiza em nossas vidas, e por tudo aquilo que Deus é, sendo Deus. Mas ele vai nos mostrando que nós não devemos amar a Deus por aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Isso tem que ser
apenas o convite, mas o amor, ele tem que nascer e brotar dentro do nosso coração de uma forma sincera, sem esperar nada em troca. Porque vai dizer São Bernardo que você não precisa pagar para alguém que tem fome comer, você não precisa pagar para alguém que tem sede beber. E se nós realmente amamos Deus de todo o nosso coração, Deus não precisa nos dar nada em troca, Deus não precisa realizar nada nas nossas vidas para que nós possamos amá-lo, para que nós possamos verdadeiramente amá-lo. Não podemos fazer do amor de Deus uma barganha, aonde eu amo a Deus a partir do momento em que Ele realiza, a partir do momento em que Ele age, a partir do momento em que Ele derrama um milagre na minha vida. Não, o amor que eu tenho que ter por Deus é um amor sincero, desinteressado, porque Deus é Deus e Ele entregou a sua vida por nós, assim como vai dizer João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus fez isto porque Ele nos amava, porque Ele nos ama, porque Ele continuará nos amando, porque a missão de Deus é nos amar, é nos salvar. A missão de Jesus Cristo era nos salvar. E isto é um convite para que eu e você ame a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, porque nós temos visto pessoas fracas, pessoas que têm sido interesseiras dentro da igreja, aonde quando elas se frustram, quando elas não alcançam uma graça, quando elas não alcançam um milagre, algo que elas desejavam da parte de Deus, elas abandonam, elas fraquejam na fé, elas deixam de rezar, porque elas não entenderam que nós devemos amar a Deus não por aquilo que Ele nos faz, mas por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele é. Porque senão é barganha. E diz São Bernardo de Claraval, se o que nos impulsiona a amar Deus é aquilo que Deus pode nos dar, nós não amamos Deus, nós amamos aquilo que nós desejamos de Deus. É aquilo que nós desejamos de Deus. Por isso, o meu amor por Deus e o teu amor por Deus não pode estar firmado e fundamentado naquilo que você sonha, naquilo que você tem como realização, na tua vida espiritual, na tua vida pessoal, profissional, familiar. Não. Independente daquilo que você já tenha recebido de Deus na tua vida, Ele é digno do teu amor, Ele é digno da tua entrega. E acredite, por mais que você dê, por mais que você ame, diz São Bernardo que todo o nosso amor é como uma gota de água num vale de vinho. Num vale de vinho. Num vale de vinho. Por isso, irmãos, é preciso que eu e você, e aí eu já quero pular um pouco para uma carta belíssima de São Luís, falando aos amigos da cruz. Eu e você não vamos conseguir amar a Deus sinceramente, eu e você não vamos conseguir amar a Deus simplesmente, unicamente porque Ele é Deus, se nós não estivermos apegados à cruz de Cristo. Se nós não estivermos apegados à cruz de Cristo, se eu e você não assumirmos na nossa vida o nosso Calvário, tomarmos sobre nós as nossas cruzes, porque diz São Luís nesta belíssima carta, que se Cristo é a cabeça e nós somos um membro do teu corpo místico, do corpo místico da igreja, é impossível a cabeça ter passado pelo Calvário e nós ficarmos deitados sob plumas. Por isso, é testemunhando com toda a nossa força, com toda a nossa fé, diante das dificuldades, diante dos problemas, diante do Calvário da nossa vida, que nós vamos provar que nós amamos Deus, por Ele ser Deus e não por aquilo que Ele pode entregar e nos dar nesta vida terrena.
e não por aquilo que Ele pode nos dar, por aquilo que Ele pode nos fazer. Irmãos, isto é barganha. Isto é barganha, e não se barganha nada com Deus. Não se barganha nada com Deus. Eu anotei aqui. A recompensa é prometida para quem ainda não ama, é devida para quem ama, e é concedida para quem persevera. A recompensa é prometida para quem ainda não ama, é devida para quem não ama, é concedida para quem persevera. Amados, é certo, é uma certeza que Deus tem coisas grandes, que Deus tem coisas grandiosas para realizar na minha vida e na sua vida. Mas o que impulsiona eu ser de Deus, o que impulsiona você a ser de Deus, não deve ser estas coisas, porque elas vão nos ser dadas como um acréscimo, elas vão nos ser dadas a partir da hora que nós começarmos a ser fiéis, perseverantes no caminho do Senhor. Porque vai dizer São Francisco de Sales que a providência divina, ela tarda em nossas vidas para incitar em nós a confiança. Não vai ser assim que as coisas vão acontecer nas nossas vidas, não vai ser de uma hora para outra, não. Vai ser provando, amados, com o joelho no chão, lutando, passando pelo calvário desta vida, vencendo o pecado, vencendo as coisas do mundo, renunciando a tudo aquilo que nos afasta de Deus, a tudo aquilo que levanta uma barreira entre nós e o nosso Deus, que nós vamos cada vez mais nos aproximarmos de Deus, que nós vamos cada vez mais ser íntimos de Deus, e assim nós vamos conseguir, como vai dizer Consolata Ferreiro numa revelação que Deus fez a ela, roubar as graças de Deus. Que Deus disse a ela que as almas confiantes, elas roubam as graças de Deus. Um dia, um menino, você tem um pouquinho de água? Segue para mim. Um dia um menino, ele estava viajando com o seu pai. E de repente ele perguntou para o pai dele: pai, qual é o tamanho do poder de Deus nas nossas vidas? E o pai dele apontou para o céu e mostrou um avião para ele voando. E o pai dele perguntou: filho, qual é o tamanho deste avião? E ele falou: pai, pequeno, muito pequeno, porque o avião estava distante. Logo em seguida, o pai passou e avistou um avião parado e falou para o filho dele: filho, e este avião, qual é o tamanho deste avião? E ele falou: pai, é muito maior do que aquele que nós vimos. E o pai dele falou assim: você ainda quer saber qual é o tamanho do poder de Deus na sua vida? Isso depende da proximidade, isso depende da intimidade que você tem com Deus. É o tamanho da manifestação de Deus na sua vida. E é assim, amados, que Deus há de ser amado. É nós desejando ter uma amizade sincera, uma amizade verdadeira com Deus. Uma amizade sincera e uma amizade verdadeira com Deus. É assim. Porque quando nós somos amigos de Deus, quando nós somos amigos sinceros de Deus, sem desejar, sem querer nada em troca, nós vemos coisas grandiosas, nós vemos nas simples coisas, coisas grandiosas de Deus nas nossas vidas. Foi assim na vida de São Geraldo Magela, um jovem que foi formado por Santo Afonso. Ainda quando criança, ele tinha uma amizade sincera com Jesus. E todos os dias ele saía para brincar. E quando ele voltava para casa, ele voltava com um pedacinho de pão. E a mãe dele sempre questionava: Geraldo, aonde arrumou isso? E ele falava: foi uma mulher quem me deu.
E todos os dias acontecia isso. Um dia ele pegou e falou: mãe, vou brincar. A mãe dele: tá bom. Ele saiu, a mãe saiu atrás dele. Vai vendo, meus amados, o quanto uma amizade sincera pode nos levar a viver coisas extraordinárias na presença de Deus. E aquela criança saiu, e a mãe seguindo. De repente a mãe viu que Geraldo entrou na igreja. A mãe ficou olhando pela fresta da porta, e ela viu que Geraldo se aproximou da imagem da Virgem Maria. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, ele não enxergou ninguém dentro da igreja. Ele ousou se aproximar mais da imagem da Virgem Maria, e quando ele chegou bem perto da imagem, a Virgem Maria, aquela imagem no altar, ela se tornou humana. E ao passo que aquela imagem se tornou humana, a Virgem Maria entregou o menino Jesus para que Geraldo pudesse brincar com o menino Jesus. E depois que ela entregou o menino Jesus, ela deu o pão para ele, e ele saía com o menino Jesus de mão dadas para brincar. E assim foi a infância de Geraldo, amigo de Jesus. Aconteceu que não aceitaram a princípio a entrada dele quando jovem na ordem dos redentoristas de Santo Afonso. E ele de tanto insistir para entrar na ordem, permitiram que ele entrasse, mas como um servo, um empregado de um bispo. E ele começou a trabalhar de empregado para aquele bispo, mas ninguém parava trabalhando com o bispo, porque vai dizer a história no livro, da história de São Geraldo, que o bispo era muito ranzinzo, que o bispo era muito bravo, e as pessoas não conseguiam ficar muito tempo trabalhando para o bispo. Aconteceu que um dia o bispo mandou que Geraldo fosse buscar água no poço. Ele trancou a casa do bispo e foi buscar água no poço. Chegou ao poço, Geraldo se distraiu e acabou deixando a chave da casa do bispo cair dentro do poço. E Geraldo deixou a chave cair dentro do poço. As pessoas ali começaram a chacotear dele, a tirar uma onda, a falar que o bispo iria ficar bravo, que ele só seria mais um dos empregados do bispo. De repente, Geraldo Magela lembrou que o melhor amigo dele era Jesus, era o menino Jesus na sua infância. E aquele menino, aquele adolescente na época, saiu correndo, foi para a igreja, foi aos pés da imagem da Virgem Maria. A mesma imagem, ela se transformou em humana de novo, entregou nas mãos dele o menino Jesus. Ele voltou correndo até o poço, chegou na frente do poço, ele prendeu o menino Jesus numa corda e foi descendo o menino Jesus no poço, foi descendo, e aquelas pessoas sem entenderem nada. De repente, quando chegou no final, ele sentiu que estava no fundo do poço já, ele começou a puxar a corda de volta, e as pessoas ali toda olhando. Quando ele chegou no final, lá estava o menino Jesus com a chave da casa do bispo na mão. Amados, está dando para entender aquilo que nós podemos alcançar de Deus, aquilo que Deus é capaz de realizar nas nossas vidas, se eu e você mantivermos uma amizade fiel, uma amizade sincera com Jesus. O nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser feito em troca das coisas, não. Isso nós temos visto aí fora, por aí fora. As pessoas que vendem as coisas, as pessoas que vendem graças, têm vendido milagres, mas não, aqui nós alcançamos tudo, e tudo é tudo, a partir de uma amizade sincera, E a outra forma de que Deus há de ser amado, é quando eu e você tomarmos sobre as nossas vidas o chamado que Deus nos fez
lá quando nós fomos batizados, que é o chamado da santidade, assumirmos esse chamado sobre as nossas vidas e sairmos evangelizar. Porque se hoje Deus tem deixado de ser amado por muitas pessoas, é porque muitas pessoas ainda não conhecem. Não é porque as pessoas não querem seguir Jesus, é porque muitas delas não ouviram falar de Jesus, é porque muitas delas não conheceram Jesus. Nós somos muito bons para apontar o dedo na cara das pessoas e apontar os erros, apontar as críticas, mas nós nunca nos perguntamos se aquela pessoa já teve um encontro pessoal com Deus, se aquela pessoa já foi apresentada para ela o amor e a misericórdia de Deus, para que ela pudesse ter a decisão de seguir ou não. É preciso que nós cumpramos o chamado do Papa, assim quando ele assumiu o seu pontificado, de sair para as ruas e evangelizar. Aqui em São Miguel Paulista, São Paulo, nos faróis, nas ruas. É preciso, prega a palavra de Deus oportuna e inoportunamente, aonde Deus te colocar, aonde você estiver, anuncia o amor de Deus, para que cada vez mais Deus seja amado pelas pessoas, mas não somente por essas pessoas que estão dentro da igreja, mas por aquelas pessoas que ainda precisam conhecer o amor de Deus e darem um passo na fé e passarem a amar a Deus por aquilo que Ele é. Certa vez, a minha profissão é motorista executivo. Faço aeroporto, viagens para São Paulo, levo para médicos. E certa vez, Deus colocou 2 figuras dentro do meu carro. Tinha acabado de pegar eles num médico, e um morava bem próximo do hospital e o outro morava numa cidade que fica a 30, 35 quilômetros da cidade de Jacareí. E o que ia descer primeiro sentou na frente, o outro sentou atrás. E ele falou, eu perguntei para ele, e aí, melhorou? Ele falou assim, mais ou menos, eu tô meio depressivo, porque a minha noiva largou de mim, a gente já tinha 4 anos de noivado. E ele começou a falar, e ele não me deu brecha para entrar no assunto. Chegamos à frente da casa dele. Ele falou que ia pedir uma oração para o pastor da igreja dele. Eu falei, amém, peça mesmo. Ele assinou o papel, desceu do carro, o outro passou para frente. E ele me falou, se ele está assim, porque ele está largando o noivado de 4 anos, imagina eu, que estou indo embora de casa, com 10 anos de casado e um filho de apenas 6 anos. Aquilo para mim naquela hora foi um choque, porque eu nunca tinha me deparado com uma situação semelhante. E ali eu fui conversando com Deus no meu interior, fui pedindo discernimento para Deus, fui aumentando o volume da música para ver se quebrantava o coração dele, para que eu pudesse vir com a palavra. Quando chegamos à entrada da cidade dele, ele falou assim, pode aumentar também, eu sou católico. Eu falei, amém. E ali a gente começou a conversar sobre a igreja, ele falou que os pais deles eram ministros da Eucaristia. Eu falei que era um sonho que eu tinha na minha vida. Aí ele falou, eu fiz 1 ano de seminário. Eu virei para ele e falei, graças a Deus que você desistiu. Brincadeira, não falei não. Aí nós continuamos conversando. Chegamos em frente à rua dele, era uma ladeira. Ele falou, não precisa subir. E ali eu fui pegar a pasta para dar para ele assinar. Eu tremia porque eu sabia que antes da condição de motorista, Deus tinha me enviado ali na condição de servo para anunciar o amor de Deus. E eu abaixei a minha mão, continuei tremendo e falei, é Ivan, né? Ele falou, sim.
Eu falei: irmão, eu posso estar aqui como motorista, mas antes de motorista, Deus me trouxe aqui como servo. E eu quero dizer para você, eu posso até perder o meu emprego por isso. Eu quero dizer para você que se você renunciar à situação de adultério, largar esta mulher que você está e voltar para a tua casa, pedir perdão, você vai ver o mover de Deus dentro da sua casa. E eu abaixei a minha cabeça, esperando que a reação dele fosse negativa, que ele fosse ficar bravo, que ele fosse me xingar. Quando eu me virei, ele chorava, e ali nós conversamos por alguns momentos no carro, trocamos o telefone. Eu fui embora para minha casa, e a partir daquele momento, que era aproximadamente umas 6, 7 horas da noite, a única coisa que eu fiz foi rezar por aquele homem, para que nada pudesse roubar aquela faísca de amor, aquela faísca de arrependimento que tinha surgido no coração daquele rapaz. Passei a noite inteira rezando. No outro dia pela manhã apareceu outra viagem para mim, para Cubatão, e eu fui para Cubatão. Na volta eu vim meditando o Santo Rosário, entregando aquela família, aquele rapaz no coração da Virgem Maria. Quando eu terminei de rezar o rosário, eu me lembro muito bem, era 10 horas e 10 minutos da manhã. Eu peguei o meu celular, dirigindo mesmo, e mandei uma mensagem para ele: acabei de entregar você e toda a tua família no Imaculado Coração de Maria. Foi instantânea a resposta dele. E eu acabei de pedir perdão para minha esposa, e ela me aceitou de volta. Deus há de ser amado. Deus há de ser amado, amados. A partir do momento em que eu e você passarmos a ser ousados na maneira de evangelizar, mas não só na maneira que nós evangelizamos dentro da igreja, mas na maneira que nós ousamos evangelizar fora dela, porque nós temos, e eu falo por mim mesmo, muitas vezes a nossa reação fora da igreja é de apontar o dedo para as pessoas, e nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser assim. Outro testemunho, o meu namoro. Eu não conhecia a minha namorada dentro da igreja, eu não conhecia a minha namorada meditando o rosário, eu não conhecia a minha namorada no sacrário, no grupo de oração, não. Eu conhecia a minha namorada na rua. Mas se eu não soubesse que o meu Deus é um Deus do impossível, que o meu Deus é aquele que não falha jamais, é aquele que diz em Apocalipse: eis que faço nova todas as coisas, eu hoje não estaria encaminhando para 3 anos de namoro. O pessoal de casa entendesse, ou glória foi dela. E eu me lembro muito bem, os 2 primeiros meses foi sacramento da confissão e adoração a Jesus todos os sábados. Sacramento da confissão e adoração a Jesus todos os sábados. Eu sei que muitas pessoas me criticaram, porque eles diziam que se Deus tinha uma Maria para minha vida, que se Deus tinha uma mulher preparada para minha vida, ela estava dentro da igreja. E eu ouvi muitas coisas a respeito disso, e eu perseverava, porque eu sabia que Deus faz nova todas as coisas. Depois de 2 meses nesta perseverança, marquei com ela de nós sairmos comer uma pizza, e era o dia que eu ia pedir ela em namoro. Cheguei na frente da casa dela, todo perfumado, arrumado. Ela saiu no portão, vindo no corredor. Eu falei: nossa senhora, ela não está vestida para sair, mas eu não posso falar nada. Se ela quiser ir assim, eu vou ter que ficar na minha. Sabe, mulher quando vai sair, ela se arruma, ela se produz. E ela saiu ali normal, não saiu maquiada, arrumada para sair. Ela entrou no carro, eu falei, meti o migué, né, gente? Vamos comer a pizza na onde? Aí ela falou assim: então, eu queria falar com você. Aí eu falei assim: pode falar.
Ela falou assim, eu não vou. Eu falei assim, você não vai, por quê? Ela falou assim, as minhas amigas me chamaram para um concurso de música em São José, e eu vou com elas para o concurso de música. E aí eu já tinha saído com o carro, a gente já estava dando umas voltas, eu falei assim, tá bom, se você quiser eu te levo embora, então, tudo bem. Ela falou, não, eu quero. Peguei, dei a volta, deixei ela na frente da casa dela, virei a esquina da casa dela, eu falei, Deus, 2 meses perseverando, para mim tomar uma rasteira dessa, não podia ser na primeira semana, na segunda. E falei, Deus, se esta for a mulher que o Senhor tem reservada para a minha vida, ela não vai neste encontro. E ela já tinha me dado a certeza de que ela ia. Estava subindo a estrada velha lá, que fica próximo da minha casa, desliguei meu celular. Cheguei em casa, tomei banho, deitei na minha cama, falei, eu vou ligar o celular para ver. Aí liguei o celular, antigamente chegavam umas ligaçãozinhas, né, umas mensaginhas, né? Oi, ligou, oi, ligou, oi, ligou. Mais de 30 oi, ligou. Aí eu liguei para ela de novo, ela falou assim, onde você tá? Eu falei assim, tô em casa deitado. Ela falou assim, eu não fui, volta aqui pra gente comer pizza. Aí eu falei assim, daí você tem que fazer de duro, né? Tem que fazer de durão, de difícil. Aí eu falei, não, hoje eu não vou mais. A gente marca para outro dia. Vai deitar, vai descansar também, a gente marca para outro dia. E graças a Deus, porque eu fui contra o que muitas pessoas diziam, de que a minha Maria estava dentro da igreja, e de que, ao contrário de eu trazer ela para perto de Deus, ela iria me afastar de Deus. Hoje já se fazem 2 anos e meio, 2 anos e 7 meses que nós estamos namorando. Ano passado ela fez perseverança no nosso grupo de oração. Hoje já se fazem 2 meses que ela é serva de grupo de oração. Assim é, amados. Assim que Deus há de ser amado. É assim que Deus há de ser amado. É assim que Deus há de ser amado. Quando nós fomos ousados, acreditarmos na mudança das pessoas, não pelas pessoas, não por causa das pessoas, mas nós servimos um Deus que faz nova todas as coisas. Nós servimos um Deus que Ele transforma traficante, que Ele transforma a vida de prostituta, que Ele transforma a vida de bandido, de drogado. Nós servimos um Deus que faz nova todas as coisas, e nós não servimos uma igreja que prega prosperidade material. Não, nós servimos um Deus, uma igreja onde nós pregamos prosperidade espiritual. E quando você é ousado na fé, você é capaz de ver o progresso espiritual na vida de muitas pessoas. Na vida de muitas pessoas. Vamos lá, né? Irmãos, nós não precisamos de nada mais, além da Igreja Católica, além dos sacramentos, além da Virgem Maria, para receber aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Você não precisa ir consultar espiritismo, você não precisa ir para a Umbanda, você não precisa ir para outra denominação para que Deus realize aquilo que Ele tem como promessa sobre a tua vida. Eu já fui convidado 3 vezes, não foram uma, não foram 2, amados, foram 3 vezes, para entrar para a maçonaria. 3 vezes me convidaram para entrar para a maçonaria. E na segunda vez que me convidaram, o rapaz falou, vem com a gente, porque a gente tem bastante obras de caridade, porque a gente faz o bem para muita gente. Eu falei para ele, me desculpa, meu irmão, mas eu não preciso vender a minha alma para fazer o bem para alguém. Eu faço parte de uma igreja chamada Católica Apostólica Romana, e ela é a maior instituição de caridade que já existiu. Que já existiu. Aí ele começou a me falar
de como funcionava, dos degraus da escadaria de Salomão, que você percorre dentro da maçonaria. Eu falei para ele: irmão, e eu quero que você entenda, você que está aí na sua casa, você não pode ser um católico e ser um maçom. Você não pode ser um católico maçom. Não pode. Porque são duas coisas que caminham contrárias. São duas coisas que vão em sentidos opostos. Uma é capaz de te levar para o céu, e a outra é capaz de condenar a tua alma ao inferno. Entenda isso. E eu não falo, amados, eu não falo, entenda muito bem, eu não falo com as minhas palavras, eu falo com as palavras da Igreja Católica Apostólica Romana. E ele começou a me falar dos degraus da maçonaria. Eu falei para ele: irmão, me desculpa, mais uma vez, mas eu não preciso subir os 33 degraus desta seita. Eu preciso seguir um homem chamado Jesus de Nazaré, que percorreu por esta terra há 33 anos. A tua seita não é capaz de salvar a minha alma. Este homem é, e ele já me provou isso no alto da cruz. No alto da cruz. Está dando para entender, amado? Deus há de ser amado. Deus há de ser amado quando eu e você deixar o respeito humano de lado um pouco e anunciarmos com intrepidez e anunciarmos com ousadia o evangelho verdadeiro e autêntico de Jesus, o amor e a misericórdia de Deus. Que nós possamos, que possa nascer no nosso coração a compaixão, o amor e a caridade por aquelas pessoas que não conhecem o amor de Deus, mas aquelas pessoas que conhecem, aquelas pessoas que conhecem e decidiram seguir outros caminhos. Que eu e você possamos ser ousados em anunciar a verdade da nossa igreja, mas que nunca nós coloquemos estas pessoas junto daquelas que não conhecem. Que nunca nós coloquemos estas pessoas no mesmo lugar destas que não conhecem. Que nós nunca usemos os mesmos tratamentos, a mesma forma de evangelizar. Jamais. Porque existem pessoas que nunca ouviram falar que Jesus as ama. E quando nós falarmos de uma forma simples, de uma forma serena: Jesus te ama e tem muito para fazer na sua vida, você vai perceber na simplicidade daquela pessoa, ela sendo quebrantada pelo amor de Deus, ela sendo quebrantada pela misericórdia de Deus. Vai dizer Tanqueray no seu compêndio de ascética, que a maior apologética é o exemplo, que a melhor apologética é o exemplo. A melhor forma de eu e você provarmos para as pessoas que nós servimos um Deus verdadeiro, um Deus que nos ama, um Deus que nos acolhe, um Deus que é misericordioso, um Deus que quer realizar coisas grandiosas nas nossas vidas, é nós vivermos de forma autêntica e verdadeira a nossa fé católica. É nós vivermos de forma autêntica e verdadeira a nossa fé católica. Seja amoroso, seja caridoso, seja compassivo, seja espelho de Cristo por onde você for. Leve o brilho do evangelho no teu olhar, e leve o brilho do evangelho no teu olhar. Você não precisa mais do que o teu exemplo, você não precisa mais do que a tua presença num lugar, para pessoas serem transformadas, para pessoas voltarem para o berço da igreja. Um outro testemunho breve é o da família da minha namorada. Se tem uma família que eu amo depois da minha, é a da minha namorada. E semelhante a como eu encontrei a Milady, também
eu encontrei a minha cunhada, o meu cunhado, em mesma situação. Só que com eles Deus me fez agir de uma forma diferente. Ali Deus não me permitiu que usassem palavras, Deus não me permitiu que falasse do seu amor, que pregasse com palavras a sua misericórdia, não. Deus me permitiu que eu estivesse presente na vida daquela família. E quando eu os conheci, já havia 9 anos que os meus cunhados eram amaziados, viviam juntos. O meu cunhado não tinha nenhum dos sacramentos, só o sacramento do batismo. A minha cunhada tinha feito crisma, tinha batizado, tinha feito a primeira Eucaristia, mas por viver amaziado, não podia comungar. E ali um dia eles sentiram no coração de ver a transformação que tinha acontecido na vida da Mileide. Eles sentiram no coração o desejo de conhecer o grupo de oração. E eles conheceram um grupo de oração uma vez, foram 2, foram 3. Depois de 6 meses, eles fizeram votos de castidade até que eles se casassem. Marcaram o casamento para 6 meses depois. O Maurinho fez no mesmo dia primeira Eucaristia e o sacramento do matrimônio. Logo em seguida ele fez a crisma. E hoje, com a graça de Deus, eles já são também servos do nosso grupo de oração. Deus há de ser amado, irmãos. Deus há de ser amado quando o nosso testemunho for verdadeiro e autêntico, de pessoas que amam verdadeiramente, sinceramente um Deus chamado Jesus, não por aquilo que Ele é capaz de fazer e de nos dar, mas por aquilo que Ele já fez e provou o quanto nos ama. O quanto nos ama. É assim que Deus vai agir nas nossas vidas. É nós amando Deus de todo o nosso coração que nós vamos conseguir ser este canal de graça nas nossas casas, nas nossas famílias, no nosso trabalho, na nossa faculdade, com os teus amigos. É preciso que você seja um exemplo de Jesus. É preciso que você não tenha vergonha de assumir a sua fé católica. Diante de brincadeiras, diante de situações que as pessoas muitas vezes querem nos colocar constrangedoras. Semana passada eu fui buscar um rapaz numa outra cidade próxima a Aparecida. E quando nós chegamos lá, era num posto de gasolina. E lá fica muitas garotas de programa. E ali eu cheguei. Ele falou assim: nossa, Gabriel, se você chegasse 10 minutos antes dava tempo. Eu falei assim: tempo do quê? Ele falou assim: tinha 2 primas aqui. Aí eu falei assim: mas dava tempo do quê? Ele falou assim: da gente dar carona para elas. Eu virei para ele, eu falei: por quê? Você tá de carro aí? Aí ele falou: não. Eu falei assim: então como você vai dar carona? Aí ele falou assim: não, mas a gente levava elas. Elas iam fazendo um carinho na gente. Eu peguei e virei para ele e falei: irmão, você deve estar me confundindo com outra pessoa. Eu jamais vou trocar a minha salvação. Eu jamais vou trocar aquilo que Deus tem para a minha vida por aquilo que vai me afastar de Deus, por aquilo que vai denegrir a minha integridade cristã, a minha integridade espiritual. E ali ele desconversou e falou: não, é verdade, não sei o que, já começou a ficar meio envergonhado daquela situação. Aí quando nós estávamos chegando perto de Jacareí, não sei qual foi o assunto que nós entramos, que eu comecei a falar da vida de santos para ele. Eu comecei a falei de um santo, falei de Padre Pio, falei de Santa Teresinha. E eu lembro que eu encerrei, e logo no outro dia o Anderson postou o vídeo falando do milagre de Santo Antônio na confissão. E eu só sei que quando nós chegamos na porta daquela fábrica, ele já estava chorando. Ele falou assim: por que você não veio falando isso para mim desde lá de Aparecida? Eu falei assim: porque você começou a conversa errado.
Então, amados, Deus há de ser amado. Deus há de ser amado. A partir do momento que eu e você formos ousados e verdadeiros cristãos, autênticos, seguidores de Jesus Cristo. Não se importe com aquilo que Deus é capaz de fazer na sua vida. Ele vai fazer. Ele vai fazer. A promessa de Deus, ela é para nós, ela está sobre as nossas vidas. E Ele vai realizar. Mas não faça com que isso te prenda a Deus. Não faça com que isso te deixe perto de Deus. Não. Fique perto de Deus. Porque Ele é Deus. E porque Ele te ama. Amém? Vamos ficar de pé? Pode aplaudir o nosso Deus. Queria que neste momento de oração nós pudéssemos pedir esta graça de Deus de amá-lo sem medidas. Porque diz São Bernardo no início deste livro que a medida do amor de Deus, a medida do amar a Deus é um amar sem medidas. Que nós possamos pedir que pelo mover do Espírito Santo, a partir da noite de hoje, a minha vida e a sua vida possa ser um ato de gratidão, um ato de retribuição ao amor que Deus já nos confirmou no alto da sua cruz. Que eu e você possamos amar a Deus, pedir a Deus a graça do amor, que nós possamos pedir a Deus a graça da perseverança, a graça da constância na oração. Que você possa levantar os teus braços aí com as tuas palavras e pedindo: derrama sobre a minha vida, Senhor, a graça de amar, a graça de permanecer na vossa presença, a graça, Senhor Jesus, de não querer nada em troca, mesmo sabendo que o Senhor é muito bom e derrama muitas graças e bênçãos sobre as nossas vidas. Eu não quero, Senhor, que isto seja o elo, que isto seja a ligação entre o nosso amor. Não, eu quero que a ligação seja, Senhor, simplesmente aquilo que o Senhor provou já no alto da cruz e mais nada. Vem, Senhor, com a vossa graça. Vem, Senhor, com o teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, e levanta sobre os nossos corações, e levanta sobre as nossas vidas, Senhor, um desejo de amá-lo sem medidas, um desejo, Senhor Jesus, de nos entregar, Senhor, um desejo de fazer, Senhor, realmente a vossa vontade. Eu quero convidar você a realmente aclamar essa força do teu Espírito. Clama realmente a força do Espírito Santo. O livro do profeta Isaías vai nos dizer que aquilo que nos afasta de Deus é o pecado. Não são os seus ouvidos que deixaram de nos ouvir, muito menos ainda a sua mão de deixar de nos curar e de nos alcançar. Eu convido você, o que tem te deixado longe da graça de Deus, o que tem te deixado se afastar da graça de Deus, vai dizendo, vai pedindo ao Espírito Santo: Senhor, me leva a tua graça. Vem, Espírito Santo, eu quero firmar uma amizade contigo. Sim, Senhor, nós queremos estar com o Senhor. Eu sinto no meu coração que o Senhor também nos pergunta nessa noite de hoje, assim como Ele perguntou a São Pedro, assim como Ele perguntou aos discípulos: e a vós, aonde vocês vão? São Pedro foi dizer: Senhor, aqui nós iremos, somente tudo em palavras de vida eterna. Sim, talvez você está aí na sua casa, nós que estamos aqui nesta noite, já pensamos muitas vezes em abandonar a Deus, porque Deus não nos ouve, porque achávamos que Deus não nos dava a graça que nós queríamos. Por isso eu convido a você a dizer agora ao Senhor: Senhor, a quem iríamos nós? Diga para o Senhor, aonde nós iríamos? Somente Tu tem palavras, somente Tu tem a vida eterna, somente Tu tem, Senhor, a graça que nós precisamos. Sim, talvez você que está escravizado pela tristeza, pessoas que estão em casa agora, que estão escravizadas na tristeza, pessoas que estão à frente do computador e não sabem o que fazer. Eu quero convidar você, clama, chama por Deus, chama por Deus, levanta a tua mão, vamos clamar pelo fogo do Espírito. Queremos
Durante a pregação do Gabriel, o Senhor me falava ao coração e me confirma mais uma vez. Tem uma pessoa em casa, com os olhos no computador e os olhos na novela Império, que estava assistindo essa pregação, assistindo a transmissão deste grupo de oração, mas estava com a sua televisão ligada na frente da novela. Não somente para esta pessoa, mas para muitas pessoas que estão escravizadas, que querem acender uma vela para Deus e outra para o demônio, que não está vendo a hora de acabar o grupo de oração, para acabar a transmissão, para você ficar sabendo o que aconteceu lá na casa do Big Brother nessa noite de hoje. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, nós que estamos aqui nesta noite, amigo é amigo. Ou você é amigo de Deus ou nós somos amigo do inimigo, não tem meio termo. Não tem meio termo. E para esta pessoa que está agora aí, você sabe que é com você, você está em casa, você estava com fone de ouvido para você saber que é com você, assistindo o grupo de oração, mas lá olhando de vez em quando na novela Império. Eu convido você nesta hora, desliga a tua televisão, firma o teu olhar aqui na internet, firma o teu olhar no canal aqui, Alegrai-vos do Senhor, porque o Senhor tem uma salvação para a tua vida, e a partir de hoje o Senhor está te chamando, você que está na sua casa, a ser um profeta contra os levantes das trevas que estão aí vindo nesse mundo afora. Amém? Diga assim comigo. Quero convidar você a dizer assim comigo: Senhor Jesus, eu quero ser amigo fiel. Eu quero renunciar e pedir perdão por todas as vezes que eu traí a nossa amizade. O Senhor sempre foi fiel, mas muitas vezes eu fui infiel, menti, traí, neguei, renovei as negações de São Pedro. Quantas vezes, Jesus, eu fiquei admirado pelas 3 negações de São Pedro, mas quantas vezes eu o neguei em um só dia, muitas e muitas vezes. Assim, Senhor, eu quero nesta noite firmar a minha amizade com o Senhor. Talvez muitos de nós aqui, e aqui eu vou encerrando para que a gente possa rezar e que a gente possa cantar. E para você também que está na sua casa, vem aqui só um pouquinho. Quando a gente é criança, a gente brigava com alguém, a pessoa chegava e falava assim, ó, tô de mal. E aí a criança ia lá, chegava, conversava e tal. Falava assim, vamos, esquece isso, vamos ficar de bem? Vamos. E aí ficava lá, dava o dedinho, estamos de bem de novo. O Senhor me falava ao coração que muitas pessoas, a partir de amanhã, precisam ficar de bem com Deus. E como que um cristão fica de bem com Deus? É dando o dedinho para Deus? Não, é dando o coração no confessionário. O Senhor me fala que muitas pessoas precisam reatar a amizade com Deus no confessionário. Faz quanto tempo que você não se conversa? Você que está em casa, nós estamos aqui. Ah, Paulo, mas eu não fiz nenhum pecado mortal. Quero contar para você um ditado japonês. Eu sou de família japonesa e tem um ditado japonês que diz o seguinte: nunca alguém tropeça numa pedra grande, porque a pedra grande você vê e desvia. Muito mais fácil tropeçar em pedra pequena que você não vê e acaba tropeçando. Muitas vezes vai juntando pecadinho, 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 uma hora vai virar pecadão. Então que a partir desta noite, amanhã talvez, o mais depressa possível, reata sua amizade com Jesus no confessionário e vai ao encontro dele na Eucaristia, porque tem um amigo que está com saudade de você. Esse amigo é Jesus. Amém? Cantemos ao nosso Deus. Espírito Santo.